Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, falar pra vocês, viu? Eu não sei se você já viu o relógio da meia-noite. O relógio da meia-noite é basicamente um relógio que quando der meia-noite o mundo vai ter acabado, basicamente vai ter rolado uma guerra nuclear. Então quer dizer que quanto mais a gente vai chegando próximo de ter uma guerra nuclear onde os países vão explodir o planeta inteiro, aí o relógio vai diminuindo o tempo. Então tem alguns cientistas que vão lá e veem, né, tipo cientistas sociais, né, veem que tá muitas tensões rolando, muita ameaça de jogar bomba atômica aqui ou ali, e aí eles vão e diminuem o tempo. E o relógio da meia-noite, ele nunca esteve tão perto da meia-noite quanto ele está hoje, né? Que no caso é o relógio do juízo final. E mano, tá triste a situação. Pra você ter ideia, ó, olha aqui como tá a situação. O relógio, ó, eu acho que ele nunca esteve tão próximo da meia-noite quanto ele estaria agora, cara. Triste demais, ó. Tá em 23h58 ou 23h59? Bom, enfim. A gente tá muito perto de ter uma guerra nuclear aí rolando no mundo. E se essa guerra nuclear acontecer, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Bye bye, fim do mundo, basicamente, né? E agora a gente tá aí vendo um conflito bizarro acontecendo na Caxemira. Se você não viu, né, tá rolando uma treta na Caxemira, tá todo mundo preocupado com isso, inclusive, se você não está preocupado com isso, você deveria estar preocupado com isso, porque tem esses dois países aqui, a Índia e o Paquistão. Esses dois países têm bombas atômicas e eles sempre estão em conflito por causa de uma região. E agora rolou um massacre de 26 turistas que estavam ali naquela região e uma organização terrorista, né, fez isso. E aí basicamente agora, né, os dois países estão começando a movimentar exércitos e tal por causa disso, né? Então vamos dar uma lida na notícia da CNN. As relações entre Índia e Paquistão estão deteriorando após um ataque mortal na região disputada no Himalaia de Jammu e Caxemira, que deixou mais de 20 turistas mortos, aumentando os temores de uma nova escalada militar entre os rivais nucleares. Nova Delhi rebaixou os laços com o Islâmabad, convocou seu principal diplomata, suspendeu pela primeira vez o seu envolvimento no Tratado Crucial de Compartilhamento de Água e fechou uma importante passagem na fronteira entre as outras medidas punitivas após o que foi o pior ataque a civis na região em anos. Todos, exceto um dos 26 mortos, eram cidadãos indianos. Ou seja, os indianos estavam passando por lá e eles foram atacados basicamente por um grupo aí islâmico que era terrorista, provocando uma nova onda de agitação em uma região reivindicada tanto pelo Paquistão quanto pela Índia e tem sido epicentro de uma disputa territorial frequentemente violenta entre os dois países. Estamos aqui para aquele gameplay de Google Earth que a gente não faz um bom tempo, né? E vamos lá. Você vê o mundo, né? Você fica pensando, os conflitos que estão acontecendo no mundo, a maior parte deles é por causa da Inglaterra. Sim. Conflitos da África, culpa da Inglaterra. Conflito aqui dos judeus, culpa da Inglaterra também. A Inglaterra dividiu errado isso daqui, aí deu ruim, aí agora rola um monte de guerra por causa disso. Inclusive a guerra da Palestina que aconteceu recentemente é culpa disso. Guerra do Iraque, culpa da Inglaterra também. Tudo culpa da Inglaterra. E agora tá rolando uma guerra que, aliás, pode acontecer de rolar uma guerra nuclear, inclusive, por conta da Inglaterra também. Porque a Índia fazia parte, basicamente, do Império Britânico. Quando a Índia se tornou independente, eles acabaram dividindo a Índia. Eles dividiram a Índia aqui entre Índia e Paquistão e Bangladesh também. Mas enfim, não vamos falar de Bangladesh hoje. Eles dividiram entre Índia e Paquistão. Por quê? A Índia é a maior parte hindu, Paquistão é a maior parte islâmico. Então, basicamente, eles dividiram por questões religiosas. Então, a parte que era hindu ficou de um lado, a parte que era islâmica ficou do outro lado, ok? Só que nessas divisões aconteceu, obviamente, essa merda aqui, que é justamente essa parte. Eu já expliquei isso no passado. Quando você chega e vê no mapa que tem aqui alguns mapas com esses pontilhadinhos aqui, significa que esses territórios são disputados. Ou seja, você pode vir aqui, ó, e ver que tá acontecendo exatamente isso aqui, ó, na Ucrânia, na guerra da Ucrânia também. Tá tendo a guerra, né? Então tá disputado. Essa região aqui é o contrário, tá? A disputa é quem não quer ficar com essa parte, na verdade. Porque o Egito fala que esse pedaço aqui, esse pedaço seria do Sudão. E o Sudão fala que esse pedaço é do Egito. Então, ninguém quer ficar com esse pedaço. Esse é um pedaço que não tem governo. É o contrário do que a gente geralmente vê nos mapas aí, né? Mas, enfim. Então, você tem aqui a área da Caxemira. Essa aqui, essa parte toda pontilhada aqui é a parte da Caxemira. E a Índia fala que a Caxemira é dela.
E o Paquistão fala que a Caxemira é dele. E aí fica esses dois países em briga eterna por causa dessa região, que é muito importante por causa de um recurso que ainda não começou a gerar muitas guerras, mas eu imagino que daqui uns 100 anos, quando nós não estivermos mais nessa terra, vai ser o principal motivo para acontecerem guerras no mundo, que é a água. Aqui é onde estão as nascentes e outras coisas mais de vários rios. Por exemplo, se a Índia toma conta dessa parte aqui, ela define se o Paquistão vai ter ou não água para, por exemplo, fazer as fazendas deles. Então é uma parte muito importante, muito estratégica. É um lugar que, tipo, eles querem dominar. A Índia tem bomba atômica. O Paquistão tem bomba atômica. E aí, basicamente, rolou esse ataque terrorista islâmico aqui que matou um monte de gente da Índia. A Índia pegou e resolveu botar um monte de militar aqui. Pro Paquistão, essa parte é dele, então a Índia tá invadindo. Pra Índia, o Paquistão tá invadindo. E aí começa a rolar treta. Já começou a ter conflito. Os caras já estão atirando entre eles aqui nas fronteiras. Mas ainda não tem um conflito, tipo, completamente todo mundo saindo, metralhando todo mundo. O Paquistão, ele é financiado pela China, enquanto a Índia é financiada pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. E aí tá rolando isso aí. A Índia tem acho que 10 vezes mais militares do que o Paquistão. Mas não importa se a Índia tem muito militar, porque o Paquistão tem bomba atômica, meu amigo. Se o Paquistão joga uma bomba atômica aqui, imagina os bilhões que não vão morrer. Você joga em Nova Delhi uma bomba atômica, os bilhões que não vão morrer. Tipo, independente, ninguém vai ganhar essa guerra. Ninguém vai ganhar, vai ser o fim do mundo, basicamente. Então, é isso que a gente tá vendo aqui, né? Ai, meu Deus, vai dar treta. Provavelmente a gente vai ver um conflito estourando aí, clã. Eu acho que do jeito que tá andando as coisas, mano, até semana que vem a gente vai ver algum conflito novo estourando aqui nessa região. Que não é a primeira vez, seria o quarto conflito que a gente vê acontecer nessa região. A parte boa é que todos esses conflitos não terminaram com bombas atômicas sendo jogadas, então eu imagino que tem mais uma grande chance de só ser um conflito localizado, que vai ter alguma treta ali e depois vai voltar a ficar tudo a mesma coisa, entendeu? E basicamente é pra ver quem tem controle dessa região. Não vai resolver agora, eu imagino que não. E vai ser uma parada que vai dar merda pra caramba, pra variar, né? E é tenso, cara, é tenso. Aí muita gente vai se perguntar, tá, mas e aí, se jogarem bomba atômica, é capaz de eles explodir o mundo? Porque todo mundo fala, né? Se a Rússia e os Estados Unidos entrarem em guerra nuclear, sim, eles explodem o mundo. Na verdade, minto, né? Se a Rússia entrar em guerra com qualquer um e ela usar bombas atômicas, ela explode o mundo. Porque eu não sei se os Estados Unidos têm capacidade de explodir o mundo. Eu sei que a Rússia tem capacidade de explodir o mundo. A Rússia definitivamente tem capacidade de explodir o mundo a qualquer momento. A Rússia, ela é conhecida por ter as melhores bombas atômicas e os bagulhos absurdos e coisas do tipo. E se ela soltar umas aí, acabou. Só que, né, no caso aqui da Índia, né, tipo, tanto a Índia quanto o Paquistão, mesmo que eles não tenham bombas atômicas tão tecnológicas, por exemplo, quanto as da Rússia, ou melhor, destrutivas quanto as da Rússia, eles ainda têm bombas atômicas que são o suficiente, né, para causar, por exemplo, o inverno nuclear. O que aconteceria? O Paquistão, vamos lá, pensar a pior das hipóteses. O Paquistão usa 5 bombas atômicas em 5 cidades gigantescas da Índia. Explode, sei lá, Nova Delhi, algumas paradas assim. Tipo, explode essa região toda aqui. Eles não vão conseguir fazer uma explosão, por exemplo, que vai destruir... A Rússia teria uma explosão que ela poderia destruir mais ou menos esse espaço aqui. A Rússia teria, mas eu imagino que o Paquistão teria como destruir, por exemplo, Nova Delhi, vamos dizer assim. Se ele explodir Nova Delhi, quantas pessoas moram em Nova Delhi? A gente tem aqui, no momento, morando em Nova Delhi, 5 milhões por quilômetro. Não, não pode ser. Tá errado isso aqui. Deixa eu entrar no Wikipedia aqui. Caraca, tem bastante gente morando nessa porra, hein? Caramba, mano, é muita gente. A Índia tem muita gente, né, cara? Pelo amor de Deus. Bom, mataria alguns bilhões aí. Dezenas de milhares e milhões. E aí, essas destruições e tal, e essas fumaças tóxicas e tal, elas iriam com certeza, né, causar... Tipo, quando acontece aqueles incêndios, já aconteceu de você ver que tá meio esfumaçado, porque aqui no Brasil começou a pegar fogo, Mato Grosso, alguma coisa do tipo, Pantanal, e aí você viu que ficou meio esvermelhado o céu. Você já viu? Lembra daquela época que ficou assim? Então, imagina isso só que 10 vezes. Aí o que vai acontecer? Vai ter a possibilidade de acontecer uma mini era do gelo, vamos chamar assim.
Ou seja, a gente vai ter um período aí de inverno nuclear, onde essas bombas atômicas vão criar poeira e fumaça o suficiente para bloquear o Sol por pelo menos alguns 10 anos. A diminuição, pelo que eu vi, é mais ou menos assim. Aqui no Brasil a gente veria períodos onde a gente vai ter menos sol, onde vai ter mais tempo nublado, onde a temperatura vai cair muito, os dias frios vão ser mais frequentes. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo aqui na região sudeste um período assim, tá tudo nublado e tal, o tempo não tá muito bom. Então imagina assim, sei lá, alguns meses a mais assim no ano, saca? E menos meses onde você fica vendo o sol e coisas do tipo. Então uma diminuição bem drástica assim de temperatura. Não no sentido de tipo, pô, vai nevar no Brasil. Não, não vai nevar no Brasil. Porque como eu disse pra vocês, as bombas que a Índia e o Paquistão têm não são suficientes pra fazer aquele inverno nuclear que você vê nos filmes, que tipo, literalmente vira uma bola de neve, tudo congela e não existe mais sol. A Rússia teria potência para fazer isso, mas a Índia não. Então poderia diminuir um pouco a temperatura. Como eu disse, em vez de ter aquele verão de 45, seria um verão de 35, 40 no máximo. E um inverno muito maior. Então, um inverno de mais meses e, além disso, com mais temperaturas baixas. Chegando, por exemplo, na região sul, aí talvez a gente tenha 1 ou 2 meses onde a temperatura fique em média 5 graus, uma coisa assim. E o problema disso, é que aí mata completamente a nossa agricultura, entendeu? Aí vai ter com certeza um problema global, né? Globalmente vai ter um problema aqui de diminuir a agricultura no mundo inteiro. Então, se a Índia e o Paquistão se jogarem bomba atômica uns nos outros ali, vai ser uma crise sem precedentes, porque a gente está falando de bilhões de pessoas que podem morrer. Eu não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões de pessoas que podem morrer. E logo após essa guerra acontecer, aí a gente vai ver uma diminuição nos próximos 10 anos da agricultura no geral. Então, pode ser que a gente entre num colapso em relação à comida e tal, porque a gente já vive uma situação dessa. Então, imagina ter escassez de alimentos ao ponto de que agora o alimento que você compra, que você pagaria 10, agora você está pagando 50 reais, entendeu? Uma parada assim pode acontecer. Isso seria um caos econômico para o mundo inteiro, não só para essa região. Então, por isso, todo mundo está preocupado e não quer ver isso acontecer. Mas assim, se acontecer, vai ser o fim do mundo? Não, não vai ser o fim do mundo. Vai ser o fim para muita gente, bilhões de pessoas, como eu disse para vocês. Isso não é uma boa coisa, definitivamente. Mostra como as bombas atômicas são sinistras, né? Mesmo numa região, num conflito localizado entre Índia e Paquistão, tem uma pequena chance aí de acontecer um desastre global, sabe? Tipo, a chance não é tão grande quanto, por exemplo, se a Rússia e os Estados Unidos entrassem em guerra, com certeza. Se a Rússia e os Estados Unidos entrarem em guerra, é o fim do mundo. Se a Índia e o Paquistão entrarem em guerra, não vai ser o fim do mundo, mas vai ser um período, né, de muita pobreza, de muita situação ruim acontecendo no mundo inteiro, saca? Então isso pode acontecer. Que Deus faça com que isso não aconteça, né? Que a Índia e o Paquistão se resolvam. Eu acho que pode se estourar um conflito na próxima semana. Acho que tem grande chance, na verdade está tudo caminhando para isso. Mas que seja um conflito localizado, que se resolva de maneira rápida e fácil e que simplesmente não acabe da pior maneira possível, né? E, bom, como eu disse para vocês, é uma questão de interesses aqui, né? Quem controla essa região controla os rios, controla a fronteira com a China e outras coisas mais. A China também tem interesse dessa região, a China também tem conflitos contra a Índia, e isso poderia virar uma guerra mundial? Muitas pessoas vão se perguntar. Sim, com certeza poderia se tornar uma guerra mundial, mas eu acho muito difícil que acabe acontecendo, ainda mais por causa dos interesses dos países hoje em dia. E como eu disse, a Índia é financiada pelo Ocidente, o Paquistão é financiado pela China, e eu acho que tanto o Ocidente quanto a China não estão interessados numa guerra entre esses dois países de larga escala, né? Então é isso o vídeo, espero que eu tenha falado bem aqui, explicado pra vocês a preocupação que a gente tem em relação a isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.